E depois de um tempo, eles foram para suas casas. E no dia seguinte, Marcos estava pensativo sobre como ele poderia criar essa rede social para expor seu trabalho como um denunciador, sem expor sua identidade. E daí, no meio disso, ele resolveu começar a dar uma olhada no Instagram que ele tinha, em antigo, que ele não postava nada. Daí, passando por lá, ele acabou vendo o Instagram daquela cantora que ele gostava bastante das músicas dela. E daí, no momento, olhando lá, ele começou a ver uma foto bem bonita que ela postava. E de repente, veio uma inspiração para ele. Daí, ele foi falar com os pais dele. Ele disse que já sabia que profissão iria seguir, que carreira. Os pais dele ficaram surpresos com isso. Como eu sou denunciador, eu meio que me identifiquei muito com o tempo, fazendo muitas gravações de crimes e tirando fotos para coletar evidência. Na prática, eu fiquei muito bom nisso. E eu comecei a me identificar com essas coisas. Então, ele pediu para os pais dele para ele conseguir uma câmera para ele, uma bem boa, original. E eles foram procurar por um bom tempo. Ele não gostou de qualquer uma, já que a que ele usava para tirar as fotos como denunciador era muito boa. E ele ficou procurando um bom tempo e não encontrou uma que ele se identificou. Até que no momento ele resolveu chamar o Jonas. O Jonas apareceu rapidamente por lá. Daí ele pediu uma ideia, já que ele havia viajado boa parte do mundo e visto muitas coisas. Daí o Jonas falou para ele que ele poderia conseguir umas câmeras das indústrias Alfredo. Ele perguntou se era aquele cientista que veio do outro universo. Ele disse que sim. E ele lá fabrica tecnologia que ele tem inspiração de outro universo, só que é bem escondido para não mostrar que é de outro mundo. Daí ele resolveu mostrar ele numa loja onde tinha essas câmeras, que na verdade ela era bem escondida, que era só para quem tinha realmente recursos para conseguir uns tipos de câmeras dessa. E daí ele entrou em contato com o Alfredo para ver se conseguia uma para o Marcos. E daí ele resolveu oferecer uma de melhor qualidade para ele com um bom preço. E o Marcos viu e adorou a câmera, viu que era a que ele estava procurando, de uma ótima qualidade. Eles compraram a câmera e resolveram ir para uns parques para testar ela. E viram que era muito boa e que o Marcos estava levando jeito para esse negócio de fotografia. E resolveram registrar uma em família e colocaram o Jonas juntos. E foram testando boa parte do dia. E ao chegar à noite, eles foram revisar todas as fotos e viram que ficaram ótimos. Que o Marcos estava levando o mesmo jeito para esse tipo de coisa. E resolveram colocar ele num curso de fotografia. E no momento da noite, alguém bateu a porta e quando foram abrir, era o Alfredo que apareceu por lá. E daí ele perguntou como era que estavam as coisas, se ele havia gostado da câmera. O Marco disse que sim. E o Alfredo disse que poderia ajudar ele com umas coisas. Daí ele disse que era todo ouvido. Daí o Alfredo disse que sabia que o Marco já havia recebido esse equipamento de gravação do Jonas, mas que ele poderia dar uma aprimorada para ele melhorar como denunciador, poderia ver mais umas coisas que ele poderia utilizar. Daí ele perguntou se ele teria que pagar por isso, daí ele disse que, como ele era um amigo de um amigo, resolveu ajudar ele com isso. Então ele resolveu ajudar ele fornecendo alguns equipamentos tecnológicos, qual ele explicou sobre cada um. E ele acabou dando para ele um drone que poderia se camuflar e ficar quase que invisível, poderia ajudar ele quando ele não pudesse estar com um denunciador, mas ele deixaria o drone gravando as situações ruins. E também uns tipos de câmeras que ele pode acoplar em vários locais, até mesmo nos seus olhos, já que ele tinha um tipo de câmera que é ficar numa lente de contato, e também umas câmeras que poderiam ser utilizadas até nos dentes, mas que isso aí ele dispensou, já que não teria como colocar. E ele também ofereceu alguns equipamentos de armazenamento de dados, que eram bem mais aprimorados, como também um óculos tecnológico que poderia ajudar ele a reconhecer as coisas e podia ter um bocado de funções de identificação, escaneamento e muito mais. E o Marco ficou muito grato por tudo que ele lhe deu de presente. Ele disse que não foi nada por um amigo de um amigo, ele faria até mais. Então ele foi embora e eles seguiram a noite vendo cada coisa que o Alfredo lhe deu de presente e discutindo a respeito da profissão que ele seguiria como fotógrafo no tempo. E os dias foram se passando e o Marco resolveu começar a postar no seu Instagram aquelas fotografias que ele estava tirando. E daí percebeu que começou a ganhar bastante seguidores com isso. E como ele interagia bastante com o Instagram daquela cantora que ele gostava tanto, ela começou a notar as publicações dele, o que ele fazia, e começou a seguir ele e começou a interagir bastante com o conteúdo que ele postava. E ele foi avançando no seu curso, já que ele não esquecia de nada do que ele aprendia, ele começou a se destacar bastante, já que também ele era esforçado naquilo que ele fazia, e começou a tirar ótimas notas, e acabou avançando tanto que se tornou o melhor da turma dele, no curso que ele estava fazendo.
e começou a ter uma melhorada bastante, até que um dia ele teve uma encomenda de fotografia que pediram para ele. Ele foi contratado para ser fotógrafo em alguns lugares, e ele começou a ganhar bastante com isso. Os pais dele começaram a ficar bastante orgulhosos do que ele estava fazendo. Até mandaram uma recomendação para os Estados Unidos para ele estudar numa faculdade lá. E daí ele foi colocado para estudar numa faculdade lá para os Estados Unidos. E até que ele finalizou suas aulas pelo Brasil e foi estudar para os Estados Unidos. E ele começou até que bem na faculdade, mas logo percebeu que tinha uns rapazes que ficavam fazendo bullying com outros, e até com as meninas. E daí ele resolveu se disfarçar do denunciador enquanto ninguém estava vendo, e ficar gravando tudo isso e mandar para a diretoria, expondo o que eles estavam fazendo. E daí ele começou a fazer isso com mais frequência, já que essas situações ficavam se repetindo tanto. E daí teve um dia que aqueles garotos começaram a desconfiar dele e foram querer tirar satisfação. E no momento acabaram encurralando o Marcos num corredor fechado que não tinha ninguém por perto. E falaram para ele confessar que era ele que estava expondo as fotos deles e as coisas que ele estava fazendo para os diretores. Porque desde que ele apareceu, essas coisas começaram a acontecer. Daí ele falou que se eles continuassem fazendo esse tipo de coisa, eles poderiam se dar muito mal. Ele disse que não estava nem aí, que era eles que mandavam na escola. Se ele não se entregasse, ele ia fazer ele se arrepender de ter feito qualquer coisa. Daí o Marcos disse que se eles continuassem fazendo o que estava fazendo, eles poderiam acabar se arrependendo amargamente. Daí nesse momento, eles iam ir para cima do Marcos, acabaram chegando os diretores lá, mostrando a transmissão que estava sendo feita ao vivo, deles intimidando o garoto aí, e que ele estava fazendo isso por vingança de alguém que eles nem sabiam quem era que estava fazendo aquelas coisas. Daí acabaram mandando eles para a diretoria, e que iriam falar com os pais deles sobre suspender eles por alguns dias. Daí eles não entenderam nada, já que a transmissão estava sendo feita num ponto alto, já que não tinha nada lá que eles estavam vendo. Daí eles saíram de lá confusos, sem entender nada. E aí, bem nessa hora, depois que eles foram embora, Marcos acabou pegando o drone que ele deixou gravando lá e estava invisível e encerrou a transmissão, já que ele tinha deixado ele lá para funcionar enquanto ele estava estudando. E ele seguiu normalmente suas aulas, já que aqueles garotos não levantaram mais suspeita dele, já que viram que não era ele que estava gravando no momento. E daí ele continuou fazendo seu curso, ingressando em fotografia, e acabou recebendo até vários elogios das pessoas que estavam vendo ele, já que ele está se destacando muito por lá. E o tempo foi passando, ele começou a se desenvolver mais como um fotógrafo, sendo até chamado para fotografar o presidente. E teve num dia que ele estava numa sessão de foto numa praça dos Estados Unidos. Ele acabou recebendo uma notícia na notificação do celular dele que aqueles alunos que estavam ameaçando lá ele outro dia, estavam ameaçando os alunos lá da escola para entregar de quem era que estava expondo tudo que ele estava fazendo. Ele falou com o presidente que ele tinha que ver isso aí. Daí ele permitiu ele ir. Daí o presidente disse que já iria para casa dele, que tinha muitas coisas para resolver, mas que agradecia o Marcos pelo bom trabalho que ele estava fazendo. Ele ficou muito grato por isso com o presidente e foi lá, já que ele tinha conseguido uma moto para ele andar por lá. Chegou rapidamente lá naquela faculdade, viu aqueles alunos ameaçando os outros, jogar ele de um local alto, senão eles contassem quem era que estava tirando as fotos dele e denunciando o que ele estava fazendo. Só que na hora que o Marcos ia falar alguma coisa, Robert acabou aparecendo lá e disse que se eles não parassem com o que estava fazendo, eles iam fazer eles se arrependerem. E eles já sabendo como o Robert era, pelas notícias que ouviram, acabaram largando e parando tudo que fizeram. E daí, nessa hora, chegou os pais também dos alunos. E daí o Robert disse que uma nova atualização estava sendo feita na escola dele e que ele poderia também aceitar alunos encrenqueiros e arruaceiros e valentões lá também, que tem problema de comportamento com a sociedade. E daí os pais deles não pensaram duas vezes e acabaram aceitando, já que eles não sabiam mais o que fazer. E daí eles ficaram com medo, já que sabia como era o temperamento do Hobbit. E daí nos dias seguintes eles acabaram sendo mandados para lá para poder participar desse treinamento militar que ele oferecia. E os dias se passaram, as coisas normalmente, até que num dia, quando Marcos estava indo para essa escola, escutou um barulho bem alto e viu que o chão estava tremendo como se alguma coisa bem grande estivesse andando por lá. E aí quando ele foi ver, viu um robô gigante quebrando os prédios.